Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados em fazer parte dessa família. Também de antemão convido aqueles ainda que não se inscreveram, que venham se inscreverem e venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, compartilhando as mensagens, deixando o seu like, que é muito importante, e vamos que vamos. Hoje, na sexta-feira, nessa sexta-feira aqui de 2025, eu quero trazer e falar um pouco do meu testemunho pessoal, da minha vida pessoal, onde eu passei 21 anos usando drogas. E eu acredito que esse testemunho é muito edificante, assim, em partes, porque para mim foi um momento que eu passei na minha vida, assim, só de retroceder. Eu perdi 21 anos no caminho das drogas, da bebedeira, bebida, álcool, prostituição. Eu era ladrão também. Eu passei pelo um presídio aqui na capital, em João Pessoa, o presídio do Roger. E é isso aí, meus irmãos. E tudo começou quando eu vim morar em João Pessoa. Eu sou de Natal, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, é a minha terra natal. E a gente veio morar aqui em 89. Minha mãe e meu pai venderam a casa lá e a gente veio comprou outra aqui. E daí eu viajei para São Paulo em 89 mesmo, no mesmo ano que a gente veio morar aqui em João Pessoa. Com um colega aí que me convidou aí para São Paulo, dizendo que tinha trabalho lá, e eu fui em busca do primeiro trabalho de carteira assinada. E lá eu comecei a conhecer a maconha, Eu fui convidado, teve lá um abençoado lá, de nome Diego, que me convidou e sempre me chamava para usar, para experimentar, e eu sempre me recusava, até que um dia se eu vou experimentar, e experimentei, e gostei. E observem que na primeira vez que eu usei, eu passei mal, entendeu? Quando eu fui trabalhava na Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo, morava numa favela assim que fica de frente para a Volkswagen, ao lado da Volkswagen ali, naquela via Anchieta, quem conhece São Paulo sabe, a via Anchieta que corta São Paulo a Santos e Santos a São Paulo. Então eu morava naquela favela ali em São Bernardo do Campo. E eu passei mal na primeira vez mas eu achei bom, aquela sensação boa. Mas passei mal. E daí, quando eu retornei para João Pessoa, onde meus pais estavam morando, a gente já não morava mais em Natal, a gente veio morar em João Pessoa. E aí eu dei continuidade a essa vida que só me fez retroceder e perder tempo. E a bebida também, eu bebia muito, fumava muito cigarro e a maconha, até que um dia eu cheirei pó. E cheguei a cheirar pó, mas eu não gostei da lombra, como dizem, na linguagem de quem vive nessa vida, a lombra da cocaína para mim não foi boa, eu não gostei. A sensação eu não gostei, mas eu cheguei a entrar em outra droga pesada chamada crack.
E aí o crack me levou ao fundo do poço. O crack, ele é diferente da maconha. O crack, você entra nele, quando o ser humano entra no crack, ali é como se você estivesse numa areia movediça. E quanto mais você se movimenta, mais você se esforça, tá entendendo? Na areia movediça, para sair daquela situação, mais você se atola, mais você se afunda. O crack é o fundo do poço. E eu entrei nessa vida, né, do crack. Eu ainda cheguei a me ajoelhar para um traficante, né, que ele não é mais vivo, jogava bola comigo. E uma vez eu cheguei, eu sempre comprava a ele. E as pessoas também que vendia para ele, né? E trabalhei muito de garçom, o dinheiro que eu ganhava de garçom, eu roubava também, que eu sabia trabalhar como garçom e sabia roubar. Mas não dava para nada, era só pro crack, não comprava nada para mim. Eu cheguei a usar, desculpa a expressão, cueca rasgada, assim, com um pregador para segurar a elasticidade da cueca, que não tinha mais assim como segurar. Você está entendendo? Não tinha mais como prender. Porque eu não comprava nada para mim. Tudo que eu pegava eu destruía nas drogas. Aqueles prestanistas, né, que vendiam aquelas prestações nas portas, eu ficava numa casa e dizia, olha, eu moro aqui, aí eu quero isso, quero isso, quero isso, faço o cartão. Quando o cara saía, eu ia trocar por drogas. E voltando, né, o assunto que eu estava falando, que eu cheguei a me ajoelhar, um traficante, e eu, de tanto eu comprar ele, eu dizia, olha, e nessa noite, eu trabalhando de garçom, era de uma sexta-feira para o sábado, eu me lembro muito bem, e eu estava com R$700, estava com R$700, e gastei esses R$700 no crack, e não tinha nem o dinheiro da passagem para ir trabalhar no outro dia. E o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que eu queria mais e disse, olha, como eu só compro a vocês aqui, me venda mais uma pedra. Eu não vou dizer o dia que eu vou pagar, mas tal dia eu pago, qualquer dia disso aí eu pago. Você sabe que eu pago. Aí o cara se recusou a vender. Aí foi quando o outro chegou e disse, o que é que está acontecendo? Aí eu me ajoelhei para ele e disse, me venda uma pedra de crack que eu, tal dia eu pago, eu não sei qual é o dia que eu vou pagar. E ele disse, libera a pedra de crack para o figura aí. E quando eu me levantei, que recebi a pedra de crack na minha mão, eu saí pulando como se eu tivesse acertado na Mega Sena, como se eu tivesse conquistado algo que era, para mim, algo que era muito grande de valor, com aquela pedra de crack na mão. Roubava como garçom, mas o dinheiro era só para as drogas. E eu ainda chegava a dizer assim, às vezes eu ajudava meus pais, mas às vezes eu não ajudava, com o dinheiro que eu ganhava, né? Trabalhava também, eu trabalhava, sempre trabalhei. Mas aí, meus irmãos, quantas vezes meu pai e minha mãe tinham que ouvir, sentado na mesa, e quando era galinha, eu me lembro muito bem, galinha guisada, minha mãe nasceu com um dom de cozinhar muito grande, né? Então eu dizia, o que é que tem para comer? Galinha, eu quero nada. Eu sou mais o comer do Roger, do presídio do Roger. Veja bem o que eu vou dizer agora. Eu sempre falava isso e meu pai ouvia, né? E a decepção dos meus pais que me criaram e criaram todos os filhos muito bem criados. O mundo que eu entrei não foi Deus que quis. Deus não queria isso para mim. Nunca quis o mal para ninguém. Deus não quer o mal para ninguém. Isso é decisão nossa.
E foi uma decisão eu entrar nesse mundo. Então, isso eu acredito que meu pai ficava chateado e minha mãe. Minha mãe dizia assim, não diga isso não, meu filho, digo. Lá no presídio Rocha tem maconha, ou seja, tem maromba, tem campo para jogar, tem cama para dormir. Resultado, meus irmãos, eu caí dentro de um presídio porque eu tentei tirar a vida de alguém e me arrependo até hoje, já paguei na justiça. Tentei tirar a vida de alguém e me arrependo. Queria um dia ter a oportunidade de ver essa pessoa e poder falar. Claro que não mudaria nada, né, do que eu fiz, mas eu sou sincero em dizer, eu carrego isso comigo, de um dia querer poder falar com essa pessoa e pedir desculpa pelo que eu fiz. Claro que não ia arrancar a atitude que eu fiz, aquilo que eu fiz. Então, meus irmãos, caí no presídio. E observe o que aconteceu dentro do presídio. Nunca ninguém tocou em mim no presídio. Presídio é lugar que o filho chora e a mãe não vê. Mas dentro do presídio, eu sobrevivi porque tem pessoas que vão para o presídio e não conseguem tirar. Não conseguem vencer o presídio, sair com vida. Eu consegui vencer o presídio porque eu fui sair. Eu sobrevivi. Eu sou um sobrevivente. E dentro do presídio, eu me lembro que um dia, quando eu fui almoçar pela primeira vez, na fila do pavilhão 1, eu com o prato, aí é na fila, né? Aí feijão, arroz, farinha ou então macarrão, né? Galinha. Aí eu retorno para minha cela e o que acontece? Quando eu vou comer a comida, galinha, eu me lembrei automaticamente, eu me lembrei do que eu falava na mesa, diante do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Eu quero galinha nada, eu sou mais o comer do Roger. E aí, meus irmãos, eu vivi essa experiência. E eu me lembrei do que eu falava na mesa, onde eu entristecia meu pai e minha mãe. E também dentro do presídio eu passei por outras experiências, onde eu vi 2 serem mortos, naquele contexto quando eu estava lá. Mortos esfaqueados. Passei por 2 rebeliões, onde muito abriram fogo em nós, né? A polícia atirou em nós, né, por causa da rebelião, e a gente teve que se refugiar, se esconder. 2 foram mortos. Eu vi 2 foram mortos. Conflitos, né, internos e externos que foi levado para dentro. Briga entre os mortos. Outro foi esfaqueado e correu para o portão, aquele escapou. E eu fui um sobrevivente, estou aqui contando a minha história. Por que eu resolvi contar o meu testemunho? Porque eu senti que deveria contar o meu testemunho. Não é feio você contar um pouco da sua história, mas esse sou eu. Eu fui um filho eu me considero que eu fui um filho, o ovelha negra da família. Meus pais sempre me deram conselho, até mesmo no dia antes de eu tentar tirar a vida de alguém, que eu não gosto de me lembrar e contar esse assunto, mas eu estou contando porque faz parte do meu testemunho. Meus pais me deram conselho para eu não fazer. Não faça isso não, eu vou fazer. Ou seja, eu vejo Deus usando meus pais para eu não fazer. Por que eu quero dizer isso? Porque Deus, ele não está de acordo com o mal. O mal está no homem desde a sua mocidade.
Assim está lá em Gênesis capítulo 8. Entendeu? Então veja bem, meus irmãos. Deus não criou isso para o homem viver na maldade. O homem é que procura fazer o mal. O homem escolhe entre o bem e o mal. O mal e o bem está diante de nós. As escolhas é nossa, não é de Deus. Deus não está de acordo com o homem fazer o mal, não. O homem é que escolhe. É como se você escolhesse para passar no sinal vermelho. Aí você decide ultrapassar o sinal vermelho ou não. Você tem que parar, porque se você não parar, você vai se prejudicar e prejudicar os outros. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Eu me lembro que meus pais colocaram 3 advogados, doutor André, doutor Jaime e doutor Walter. Na defesa, eu fui a júri popular, saí de habeas corpus, né? Saí com habeas corpus e fui a júri popular. Tinha um promotor que queria me prensar e me colocar para tirar o resto da pena lá. Dormindo durante a noite e de dia em casa. Mas os meus advogados conseguiram reverter. Por quê? Eu me lembro que, como se fosse hoje, eu fui falar com meus advogados lá no fórum. E no outro dia era o júri popular. E eles disseram, o caso é muito difícil, está muito difícil, porque a pessoa tem um promotor na família e ele está imprensando você. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, ele disse, é difícil, mas a gente vai... Fala toda a verdade para mim o que aconteceu. Sem omitir, eu falei o que aconteceu. E no outro dia, seja, antes de chegar o outro dia, quando eu cheguei em casa, retornei do fórum, eu disse, Deus, eu fui tomar banho. Olha a experiência que eu tive com Deus. Eu quero te pedir algo, meu Pai. Eu não quero voltar mais para presídio. É tanto que quando eu saí de habeas corpus, do presídio, para esperar o júri popular, né, em liberdade, eu me ajoelhei no presídio, assim, na portaria, no chão, e disse, eu olhei para trás, nunca mais. E voltando, né, para o dia quando eu retornei do shopping, ou do fórum, que eu falei com meus advogados, eu no banheiro tomando banho, eu disse, Deus, eu não quero voltar para o presídio. Se for assim, tire a minha vida, meu Pai, eu não quero. Eu não sabia, né, pedindo a Deus para tirar a minha vida. Aí eu disse, coloca palavras na boca dos advogados, meu Pai. Dá sabedoria. E quebra as forças do corpo de jurado, porque é o corpo de jurado, os 7 que acusam, pode te absolver e pode te condenar. O juiz só dá a sentença. Aí, no outro dia eu fui, o que aconteceu? Para terminar aqui, para não ficar muito extensa essa live. Eu venci de 4-3, estava 3-3 e o último jurado votou em mim para a minha liberdade. 4-3. Resultado, a minha irmã, né, ela levou o pagamento, né, o último, né, pagamento para os advogados, porque pagou em 3 vezes. E o que acontece? Quando minha irmã pagou, eu tenho testemunhas, minha irmã, eu mesmo, Pedro, que foi ser testemunha minha, e minha ex-esposa, que estava presente. E doutor Jaime disse assim, durante 42 anos de advocacia, saiu palavras da minha boca que eu nunca pensei de falar. Vocês acreditam que ele falou isso? Aí eu me lembrei lá no banheiro no dia anterior, que eu disse, Deus, eu não quero voltar para o presídio. Coloca palavras na boca do meu advogado, dos meus advogados, e quebra as forças do corpo de jurado. O advogado doutor Jaime, ele falou essas palavras diante de nós, quando terminou o júri popular. Veja a experiência que eu tive com Deus. Por isso que eu digo, meus irmãos, Deus existe sim. Ele é antes de tudo. Porque eu vivi, eu falei, Deus, não me deixe voltar para aquele presídio. Coloca a palavra na boca dos meus advogados. E o advogado, o doutor Jaime, disse, durante 42 anos que eu estou advogando, eu nunca falei palavras como eu falei hoje. Ele disse, saiu palavra da minha boca que eu nunca pensei de falar. Então esse é meu testemunho. Irmão Carlos, do canal Democracia Espiritual. Sobrevivi e estou sobrevivendo até hoje.
já fazem 20 anos que eu saí dessa vida onde eu só fiz perder. Perdi meu tempo, perdi minha liberdade e perdi de crescer na vida. Eu joguei tudo fora, mas é a vida continua. Então esse é meu testemunho. E hoje, pela graça, eu estou aqui contando esse testemunho. Graça e paz, graça eterna.